Glória a Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Bendito. Eu bendigo o nome do Senhor. Ou seja, eu digo, meu Deus é santo. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, que eu me prostro, é santo. E ele diz, eu sou Deus que respondo. Ele respondeu, né, a Elias. Elias estava ali combatendo contra os profetas de Baal e Deus respondeu e respondeu com fogo. Ele é o mesmo Deus. Ele diz, de Gênesis, Apocalipse, filha. Continua pregoando. Vai, fala o que eu te mandar. Quer me ouçam ou não? Vai vir em certo tempo o Efatá do Senhor. Quer a apóstola esteja nessa terra, o que apraz a Deus. Aleluia, todas as coisas. Aqueles que já partiram, que apregoaram a palavra, e que eram realmente profetas de Deus, vocês acham que ainda não há cumprimento? Eles partiram, né? Falo de pessoas. Não me refiro a algo que é inanimado, não. Amém? São eles que agem, não. Palavra de Deus, e falaram pelo poder do Espírito Santo, e dessa palavra só e unicamente. Assim se fará. Aleluia! Em Jeremias, capítulo 18, está escrito, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, profeta Jeremias, dispõe-te, Senhor dizei, arregaça as mangas. Como? Ajoelha, fala comigo, que eu responderei. Aleluia! E mostro a solução que o meu povo, ele está precisando. Que meu povo é justos e injustos. Porém, somos todos justificados por Deus quando a gente assim sabe. Como? Pela fé. É abstrato, é. Pastor, eu quero falar com Deus. Quer? Vamos falar. Vamos, não tem nada aqui, somente a Bíblia. Amém? Fechar os olhos e olhar para Jesus. Ou se não, mesmo de olhos abertos, a gente dizer para Ele, Deus Todo-Poderoso, Pai, eu não entendo, eu não sei, me perdoa. Se eu falei assim, algo que não te agradou sobre a tua palavra, sobre essa pregadora que está aqui, que ela é pequenininha, mas o Senhor é grande. E o Senhor, Ele diz assim para você, nesta manhã, filho, amado, eu enviei o meu filho unigênito, que eu gerei numa mulher. Mas Ele diz que aquele filho, ele foi imolado. Foi no Calvário ali, ó, no Monte da Caveira, no Gólgota, entre dois ladrões. Mas Jesus, imaculado, que é isso, sem pecado. Amém, amado? E como pode, então, você, uma pecadora, que aquele que disse que não tem pecado, este já está mentindo, diz a palavra de Deus. Não podemos andar iniquidade depois iniquidade. Pecados confessados a Deus, não um homem. E se eu não sei fulano, padinho, olha, assim, tá bom. Vá fazer não sei quantas penitências assim que você vai ser perdoado. É hoje. Amém? Ele diz, eu sou Deus, a minha glória não doura a ninguém e fora de mim não há salvador. Onde é que está, pastor, essa palavra? Vai lá para o livro de Isaías. Meditar na palavra santa, que você vai ver. E boa esta palavra aqui, que é o Espírito Santo que está me trazendo aqui. A palavra de Deus diz que dura a coisa que é para réu de inferno aquele que blasfema contra o poder do Espírito Santo. Viu o que aconteceu com Zacarias? Ele estava no templo, falando com Deus, quando Deus enviou o anjo Gabriel para falar para ele. Ei, é Deus que envia os anjos.
Deus. Amém? Mas ele é a luz. Jesus deve ser a única luz. A luz que me ilumina. Amados, tem gente que faz chacota com o povo de Deus. Chama o povo de Deus, os profetas disso e daquilo. E dura coisa esse povo paga, sabia? Aqui nessa terra. É porque tem que ter muito cuidado. E não pode, olha, falar certas coisas ainda mais em grupo. Porque onde falar, até lá no subterrâneo, o Senhor, ele escuta. Ele conhece o coração e ele prescruta, olha, tudo. A gente não prescruta o coração do Pai, se ele assim não revelar. Amém? É Bíblia. Pastora, tem pastores, tem igreja que não acredita em visão. Então, uma vez eu ouvi certa coisa assim, e o Senhor me colocou naquele ambiente, e ali eu vi o ceticismo, eu sou uma pessoa cética daquela situação, e o Senhor me levava a mostrar sobre o livro de Jeremias, sobre o livro de Daniel, sobre Joel, palavra de Deus, profeta Joel, né? E o Senhor dizia assim: filha, te trouxe aqui para ver isso. E ali o Senhor disse, olha, às vezes o homem está tão cheio de si, tão cheio por causa de um título, às vezes acontece numa profissão, sabia? E desconhece. Às vezes, numa situação, você está assim, num lugar, você se acha maioral, se acha a maioral, e é um pequeno lá que vai te socorrer e chegar assim, né? É alguém que improvável vai dar aquele abraço. Não é isso? Às vezes você pode negar o conselho, o abraço de quem está falando da parte de Deus, sabe? Você quer distância, porque o inimigo, ele quer isso. Ele não quer que a luz de Cristo, o verdadeiro Deus, chegue até você. Aquela crente, Deus me livre. Deus me livre. Não sabe esta pessoa, não sabe este ser humano, que Deus, ele revela o profundo e o oculto. Antes mesmo de tudo acontecer, o Senhor fala. Como ele trata comigo, ele trata comigo. Ele trata com cada um aqui nessa terra. Pode ser bom, pode não ser, mas pecou contra o céu. O plano de Deus acontece. Amém? No céu estarão as boas, as más obras, né? Mas, portanto, todavia que vem está o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa dizer, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, serei salva. Porque Tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem onde está a palavra do Senhor que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. Nem tampouco desejei o dia da aflição, Tu sabes. Às vezes a gente passa por aflição, sabia? E como? É fácil, amada, ser pastora, não basta ter o nome, ó, seu pastor, assim. E lá no livro do profeta Ezequiel fala, né? Nos fala dos pastores que querem, além da lã, a gordura, né? Ou seja, eles pregam por bel prazer, mas aí daremos todos conta. Ah, Deus, e qual é a tua igreja? Às vezes você diz, eu sou a igreja. Às vezes é um pastor constituído profeta, um atalaia, e Deus diz, vai que eu vou te mostrar algo, né? E ele é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que às vezes pega uma pequenininha e provar aquela dali, que não, mas às vezes é um vaso escolhido. Amém? E ele diz, deixem xingar, deixem falar, dizer o que quiser. Quem quiser, filha, nessa terra, pode dizer assim, assim. Eu já vi Deus
fechar. Ciclo de oração de igreja. Foi. Quase durante 2 anos. Tinha um ciclo que funcionava. O Senhor mostrou algo assim, assim. E eu olhei e eu disse, estavam tudo assim, parecendo que estava Pierrot e Colombina lá. E ali aquele pastor, ele disse, o Espírito Santo está falando. E para a glória do nome do Senhor Jesus, eu pequenininha, aquele pastor, ele parou o culto. Eu entreguei ali o que era de Deus, mas foi numa exortação, porque foi o Senhor, amados. Porque Ele cobra de mim, para que outros não se percam. E aí eu orando, eu intercedendo, e o povo daquele jeito. E eu disse, para com isso. E aquele pastor, ele deu voz. Ele obedeceu, porque ele sabia que era o poder de Deus. Mas Jesus fez do jeito dele. Conforme Jesus falou assim, ele fez. Irmã, é você, foi você. Tem lugares que quando um profeta desaparece, depois ele aparece, o que é? Eita, estava desviado. Será que estava assim, hein? Será que está assim? Geralmente os profetas, eles andam sozinhos. Os atalaias, né? E com relação à vida, somos do Senhor, né, amado? Ai, amada, se desejam mal jamais. Deus me livre. Porque temos alma e somos uma alma vivente. Quando tudo diz que não, o poder de Deus, a voz do Senhor, ela diz que sim. Não precisa estarmos em lugar fisicamente, porque Deus, quando Ele quer, Ele faz, Ele mostra, nem que de longe. Eita, então vamos exterminar todos os profetas, antes mesmo de levantarem um dedo, uma voz, o que for, o Senhor, Ele dá conta. Olha, um anjo só de Deus, ele destrói uma nação inteira.